Olá, bem-vindo ao treinamento do Sistema SIG3S. Nesse vídeo, vamos abordar a parte de movimentação bancária do módulo financeiro. Primeiramente, vamos fazer o login no sistema, selecionar a nossa base de dados de teste e temos dentro do módulo financeiro um menu de movimentações. Dentro dele, a parte de movimentações bancárias e a parte de movimentação orçamentária. Nesse vídeo nós vamos focar apenas na parte de movimentação bancária. Bem, essa é a tela de consulta e de início da movimentação bancária. Algumas coisas importantes para a gente ver nessa tela. A primeira delas é que nós temos um botão de pesquisa avançada, que nos permite filtrar lançamentos da forma que acharmos melhor, ou por número de registro, ou da conta bancária, ou por período de data, ou de um determinado número de cheque, ou de uma determinada operação, ou de um valor, ou de um intervalo de valores, por favorecido e por palavras dentro do histórico. Com isso é possível selecionar essa visualização em função da pesquisa. Outra coisa importante é que nós temos aqui condições de ordenar essa visualização por esses quatro campos, tanto de forma ascendente como descendente. Basta clicarmos no título do campo, da coluna, e a ordenação é efetuada. Do lado esquerdo temos aqui um ícone de mais, onde vai mostrar o detalhamento desse lançamento bancário. Do lado direito tem um campo chamado situação, onde vai mostrar se o lançamento está ok ou possui algum tipo de erro. Ok? Bom, dito isso, vamos ver como é o lançamento na movimentação bancária. Então, a tela da movimentação bancária ela é dividida em três partes: a parte do lançamento bancário propriamente dito, a parte dos sublançamentos e uma outra parte com relação exclusivamente à receita orçamentária no que diz respeito à classificação dela. Tá? Os campos que nós temos é o da conta bancária, onde nós selecionaremos qual conta bancária desejamos fazer o lançamento. O campo de data, que pode ser digitada diretamente ou através de um seletor tipo calendário. O tipo de operação, nós vamos ver daqui a pouco cada uma delas o que implica. O campo de documento, para informar nota fiscal, o documento de TED, o documento relacionado a esse registro. Número de autorização, que é um número que pode ser, quando se tem um controle de autorização, né, externo, pode-se colocar o número. E está previsto também no SIG3S uma rotina dentro da movimentação bancária de o controle da autorização de pagamentos. Né? A ideia desse sistema ele já existia na versão SAF 7, mas muito pouco utilizada. A gente está tentando remodelar para ser uma coisa mais interessante. Mas a ideia é que ele permita controlar, através dos coordenadores de projeto, eles ordenarem as despesas efetivamente, né? Colocando ali o favorecido, o valor, qual é o convênio, a rubrica, etc. E tal. E aí a parte de tesouraria apenas selecionaria as autorizações de pagamento pendentes para aquela data, né? E faria o lançamento já com seus campos previamente preenchidos. Campo de cheque, né, para o caso de informação de pagamento. Lembrando aqui que a emissão de cheque, a impressão de cheque, por enquanto no sistema não está disponível por conta da definição de que tipo de impressora nós vamos adotar, na verdade, no SIG3S, em função de ser um sistema plataforma web. O campo favorecido para pagamentos, né, para informar para quem foi efetuado o pagamento. Esse botão de busca é para buscar o cadastro favorecido e eventualmente fazer o cadastramento no favorecido na hora do lançamento bancário. O campo de histórico e valor. Né? Os campos de sublançamento orçamentário só vão estar habilitados aqui, visíveis, a partir do momento que a gente concluir o lançamento. Então vamos primeiro olhar detalhadamente cada uma das operações que nós temos aqui. Receita orçamentária. Esse tipo de operação é para informar, registrar as entradas provenientes de convênios, né, remessas de convênios. A receita financeira ela se dá para informação e registro dos rendimentos de aplicação. Não confundir aí rendimento com resgate. Quando você resgata uma aplicação,
total, ela aplicou R$10.000 e resgatou 11, na verdade você está resgatando os 10 mil mais R$1.000 de rendimento. Então o que entra na receita financeira é apenas esses R$1.000 de rendimento. Receita própria, quando é geração de recursos pela própria ONG, venda de material, prestação de serviço ou coisa do tipo. Resgate de aplicação, como eu disse há pouco, é para resgatar o valor principal da aplicação, o valor que foi aplicado, seja ele parcial ou total. Devolução é para os casos em que nós temos um adiantamento de despesa ou de viagem e no retorno dessa viagem, o tomador desse adiantamento tem um troco. Né? Então, esse retorno desse troco ao sistema, a entrada desse troco no sistema, é através dessa operação de devolução. Transferência é usado quando se faz transferência entre contas bancárias pura e simplesmente, sem nenhum envolvimento orçamentário. Né? Isso se usa assim raramente, mais especificamente no caso de ONGs que recebem recursos, mas não vão ficar com esse recurso, vão repassar para uma outra organização menor. Então esse recurso entra e sai imediatamente, coisas desse tipo. Né? Outros créditos para outros tipos de operação de entrada não previstas no sistema. E também a entrada de empréstimo, quando essa conta ou convênio receber empréstimo de uma outra conta ou convênio. Então não confundir empréstimo com transferência, ok? Empréstimo é uma coisa, transferência é outra. A transferência não há a informação orçamentária, já o empréstimo sim, porque tem uma rubrica orçamentária para a gente fazer esse lançamento, uma transitória. Lançamento de despesa, o próprio nome já diz tudo, é a operação mais utilizada. Lançamento de adiantamento, então é quando eu faço um adiantamento, como eu citei há pouco, né, para uma despesa ainda não definida o seu valor, ou uma viagem que eu ainda não sei quais são o valor de cada tipo de despesa, etc. E tal. Eu faço esse lançamento, jogo numa rubrica perdão, de adiantamento e posteriormente, pela movimentação orçamentária, eu vou fazer a prestação de contas desse adiantamento. A mesma coisa se procede com a provisão de fundo fixo, também um tipo de adiantamento, só que para uma finalidade específica, que é o caixinha de pequenas despesas. Então, por aqui eu faço o abastecimento desse caixinha, né, a provisão do fundo fixo. E lá pela movimentação orçamentária que eu vou prestar conta das despesas desse caixinha. A aplicação financeira, como eu disse há pouco, é por aqui que eu vou retirar o recurso, é com essa operação que eu vou retirar o recurso, colocar numa rubrica transitória de aplicações, para posteriormente fazer o resgate da aplicação e também a informação da receita financeira. Transferência a débito é a mesma coisa da transferência a crédito, com a diferença que aqui é a saída do recurso. Outros débitos para operações não previstas dentro desse menu. E empréstimos é quando essa conta barra convênio vai emprestar o recurso para outra conta barra convênio. Então vamos iniciar fazendo aqui uma operação de receita orçamentária. Né? Então vou colocar aqui nessa conta teste, na data dia 19, receita orçamentária. No documento eu posso informar, por exemplo, que é um TED 123. 123. Número de autorização, nesse caso, não se aplica, tampouco o cheque, também favorecido, nesse caso não entra. E o histórico eu vou colocar aqui, recebido, primeira parcela do convênio, valor R$50.000. Ok? Eu não preciso preencher os centavos. Terminados esses campos, eu vou incluir e vou ter habilitado aqui a parte dos sublançamentos e também na receita orçamentária. Como é o caso de operação na receita orçamentária, então essa aba se aplica perfeitamente para que eu possa classificar quanto à origem, por exemplo, posso dizer que é da cooperação internacional, mas podia ter aqui governamental, empresa privada, pessoa física, o próprio PNG, no caso de, né, quando é gerado por área própria, e o tipo de recurso. Que tipo de recurso é esse? É de convênio, se é doação eventual, se é venda de material, prestação de serviço ou outro. No caso aqui é um convênio. Então vamos lá para a parte de sublançamentos. Eu não tenho nenhum sublançamento aqui cadastrado, porque realmente eu estou incluindo o lançamento agora. Né? Se eu fechar e voltar para a tela anterior, esse lançamento vai ficar com erro, vai aparecer aquela situação de erro. Por quê? Porque eu não fiz a classificação orçamentária.
Eu vou aqui para novo, vou selecionar o convênio, vou dizer, por exemplo, aqui ó, da Auction 2013, vou selecionar a rubrica que deveria, a princípio, ser a rubrica transitória. Então, receitas de convênio, por exemplo. Eu posso colocar uma receita orçamentária diretamente em uma rubrica orçamentária, ou mais de uma rubrica orçamentária. Isso não estaria errado e funcionaria perfeitamente no sistema. Porém, você deixaria de ter registrado numa rubrica única todas as parcelas recebidas, no caso aqui nessa rubrica de receitas de convênio. Então, mesmo que seja um valor recebido para uma única rubrica orçamentária, entre várias do convênio, é importante, é interessante que você jogue numa rubrica transitória, que você crie lá a rubrica transitória no convênio e use essa rubrica transitória e depois faça o remanejamento ou o rateio, que a gente pode fazer pela aumentação orçamentária de forma automática ou manual, para a rubrica orçamentária, porque assim eu fico naquela rubrica de receitas de convênio, eu fico com todo o histórico das parcelas recebidas e dos rateios efetuados. A conta contábil aqui não se aplica apenas quando essa rubrica, e no caso de ser orçamentária, possuir uma subconta contábil. Isso a gente vai ver lá na frente com o contador. Mas se fosse o caso, apareceria aqui algumas opções da qual você vai identificar em função do tipo de pagamento que está fazendo e qual é a conta contábil correspondente. O valor aqui vai ser o mesmo do lançamento bancário, porque eu estou fazendo a ingressão em uma parcela. Mas no caso de uma despesa, eu posso fazer um cheque de R$ 2.000 para pagamento de várias despesas. Então, para cada lançamento orçamentário, cada sublançamento orçamentário, eu vou ter um valor específico e vou ter mais de um, fechando no final o valor total do cheque. Nesse caso, o valor permanece o mesmo, mesma coisa com relação ao histórico, permanece o mesmo. Então, eu vou incluir, e aí eu tenho feito o meu lançamento. Se eu voltar lá para a tela anterior de visualização, está lá o nosso lançamento de receita orçamentária com a classificação correspondente para a rubrica de receita de convênio da Auction 2013. Ok? Se eu quiser alterar esse lançamento, eu clico aqui em editar registro, vou lá e faço a alteração que eu achar necessário. Depois disso, atualizo o campo que eu quiser. Se eu quiser excluir, eu primeiro tenho que excluir a movimentação orçamentária, os lançamentos orçamentários, um ou mais de um se tiver, para depois excluir o lançamento bancário. Se eu tentar excluir diretamente o lançamento bancário, o sistema vai emitir uma mensagem de erro dizendo que não é possível excluir porque esse lançamento bancário existe lançamentos filhos associados a ele. Ok? Muito bem, vamos ver agora aqui um lançamento de despesa. Na mesma conta teste, no mesmo dia, operação de despesa, vou dizer aqui que o documento é uma nota fiscal 234, a autorização foi a número 23, fiz pagamento em cheque, o número do cheque era o FX 456, ou 567, como eu digitei ali. Favorecido, então aqui eu tenho a relação dos favorecidos. Caso eu queira cadastrar um novo, como eu disse, eu clico aqui no botão de buscar, clico em novo, faço o cadastro e assim que eu sair desse cadastro, ele já vai estar com favorecido aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar favorecido teste, o histórico, vou dizer pagamento de despesas diversas. Quando é esse caso, normalmente é a favor de um banco, né? Então o banco deveria estar aqui. Valor aqui de R$ 1.200. Vou incluir esse lançamento. Para esse caso, eu não vou precisar fazer a classificação, porque não é uma receita orçamentária, e vou apenas fazer o lançamento, sublançamentos orçamentários. Então, para a rubrica, para o convênio Auction, vou selecionar a rubrica teste e vou informar para essa rubrica teste que eu estou fazendo um pagamento de R$ 250. Só que aqui não é pagamento de despesas diversas. Vou dizer pagamento de despesas de locomoção. E vou incluir. Tá? O lançamento foi incluído. Só que esses 250 não fecham com o valor de 1.200. Se eu terminar o lançamento aqui e voltar para a tela anterior, esse lançamento vai ficar com erro, porque o valor não foi fechado. Tá? Então vou fazer um novo lançamento.
Ele já vai me informar aqui que o saldo em função do lançamento bancário é 950. Eu vou aqui fazer novamente na Oxfam. Vou selecionar a rubrica aqui de teste, né, e vou lançar pagamento de lanches. Né, vou colocar aqui o valor de R$ 50 apenas, lanches, e vou incluir. E assim eu vou fazendo até conseguir fechar o meu lançamento. Né? Então vou pegar aqui na rubrica da Oxfam novamente e vou jogar lá para coordenador geral esses R$ 900 como um adiantamento de salário. Não confundir adiantamento de despesa com adiantamento de salário, tá? Adiantamento de salário é despesa. Adiantamento de despesa ainda vai ser uma despesa. Aí sim, aí agora meu lançamento está fechado. Vou tentar incluir um novo aqui, vai mostrar inclusive que o saldo está zero e não vai permitir fazer esse lançamento, ok? Então se eu voltar, aí eu tenho o lançamento de 1.200 com situação ok. E se eu abrir aqui, vão estar as 3 rubricas que foram efetuadas, ok? Muito bem. No caso dos tipos de lançamento, se eu for fazer um lançamento, por exemplo, de provisão de fundo fixo, como tem aqui, né, eu vou lá, faço a operação de fundo fixo e vou lançar na rubrica de fundo fixo. Eu só vou poder prestar conta de, de lançamentos de provisão de fundo fixo se eles forem realmente operação de provisão de fundo fixo. Então, a rotina na movimentação orçamentária que vai fazer prestação de contas de provisão de fundo fixo, toma apenas e tão somente como referência os lançamentos bancários de provisão de fundo fixo. Eu não posso lançar como uma despesa, como sendo uma operação de despesa, e querer fazer a prestação de contas lá na movimentação bancária. A mesma coisa se aplica a adiantamentos. Né? Se eu tentar fazer um adiantamento, eu tenho que fazer esse adiantamento via operação de adiantamento, senão na prestação de contas ele não vai aparecer. Ok? Muito bem. Vamos mostrar aqui agora como é que eu faço no caso de uma despesa, perdão, faltou aqui eu mostrar a vocês que durante o processo da despesa eu posso emitir a cópia de cheque. Então, depois de feito o lançamento, completado o lançamento, evidentemente, eu clico aqui na cópia de cheque e ele vai gerar para a gente aqui a cópia de cheque, um valor de R$ 1.200 e com toda a classificação orçamentária desejada. Basta aí eu clicar no botão de impressão, né, ou salvar isso no arquivo PDF, como eu desejar, ok? Fechando lá pelo próprio browser, a gente volta para cá. Então eu posso emitir essa cópia de cheque a qualquer momento. Né? Se eu precisar emitir um relatório de extrato bancário, eu vou vir aqui em consulta relatórios, extrato bancário. Ok? Vou lá me pedir da conta teste. Aí eu tenho aqui várias opções de data já pré-determinada. Então, os últimos 7 dias, esse mês, o último mês, esse ano, os últimos 24 meses, os últimos 12 meses, ou então um intervalo que eu quiser informar do jeito que eu quero, né? Com as datas que eu queira. Estou pegando aqui todo esse ano, então de 1º de janeiro até 19 de outubro, clico aqui em pesquisa e vou ter aqui o meu extrato bancário, mostrando aqui cada lançamento, um documento, cheque, favorecido, tipo de operação, histórico, se for um débito ou crédito, o valor e o saldo de cada conta dessa. Ok? Muito bem. O que queríamos ver para a parte de movimentação bancária era isso. Qualquer coisa, estamos à disposição para tirar dúvidas, também para aceitar sugestões e críticas sobre essa rotina por e-mail ou por telefone. Obrigado e até a próxima.